dia a todos e todas. É uma grande alegria estar aqui. Agradeço o convite feito pelo Fundo Brasil. Tenho uma maior admiração por esse trabalho do Fundo, que se faz já quase 10 anos, né? Não estou errada, 10 anos, né? Que será esse ano que se completará 10 anos. De fomentar a prática de direitos humanos, a luta de lugar de pessoas, entidades, redes, movimentos espalhados pelo Brasil inteiro. Graças aos parceiros que estão sempre apoiando, como estão apoiando esse evento. O tema que foi dito para mim abordar chama litígio estratégico. E acho que, no momento de hoje, como o Jorge mencionou, a gente precisa fazer assim, uma reflexão muito séria do papel do judiciário no Brasil. E os tempos que estamos vivendo mostram bem quanto isso é necessário. O que é o judiciário? Para que serve o judiciário? Qual é o papel que a gente espera do judiciário? O que a gente espera dos juízes? Qual é a nossa expectativa em relação a esse órgão do Estado? Tradicionalmente, o judiciário tem cumprido um papel que é referendar uma ordem que já está estabelecida. Então, se a gente retomar, assim, há muito tempo atrás, há século, já passou século, quando o Brasil editou a lei proibindo que os escravos entrassem no Brasil, aconteceu que 500 mil escravos entraram, mesmo com a lei. E teve um processo em que o juiz analisava se um determinado escravo ele era ingresso no Brasil antes ou depois dessa lei. E ele estava tocando lá o processo e recebe um pito do ministro da Justiça na época, judiciário na época, ligado ao Ministério da Justiça. E o pito era que ele não tinha nada que fazer, nada naquele processo, porque o que ele estava fazendo contrariava os interesses econômicos que estavam postos naquele momento. Eu acho que um pouco dessa história vai se repetindo ao longo da história do Brasil, de uma forma ou de outra. Esse caso aí que eu falei, muito tempo atrás, né? 1830, alguma coisa. Mas, de algum modo, essa história se repete. Vamos ver, na época da ditadura civil-militar, que não faz tanto tempo assim, qual foi o papel do judiciário nesse período. O judiciário foi conivente, agiu, se omitiu. Nós temos vários relatos desse papel. E é claro que não é um papel homogêneo, porque, da mesma história, da mesma forma que eu contei que tinha um juiz lá, na época dessa lei, que proibia o tráfico de escravos, nós também tivemos outros juízes, mesmo na época da ditadura, que tiveram uma postura, vamos dizer, diferenciada e preocupada efetivamente com os seres humanos. Só que nós fizemos uma transição desse judiciário pós-ditadura civil-militar para este judiciário sem nenhuma avaliação, sem nenhuma depuração do que foi esse papel do judiciário. Então, nós trazemos hoje um judiciário que não foi pensado nem sequer no seu papel. E isso acaba trazendo esses mesmos registros, essa mesma cultura que vem de tempos em tempos, passando e passando e passando. Então, acho que a primeira questão que a gente tem que pensar é essa. Claro que veio a reforma, que todo mundo fala, a reforma do judiciário, não faz tanto tempo assim. Mas a gente também tem que pensar que essa reforma do judiciário, que veio de data recente, que trouxe algumas coisas positivas, ela vem em cima de um documento do Banco Mundial que tinha um perfil do judiciário que ele quer que tenha na América Latina. Então, já vem com um perfil próprio do que estava sendo esperado pelo Banco Mundial. Então, eu acho que a gente tem que pensar no judiciário nesse quadro. E aí, quando o Frigo fala a gente precisa rever o judiciário de cima a baixo, eu acho que é pensando nessa expectativa do papel que o judiciário vem cumprir. E aí existe uma grande contradição, porque a Constituição de 88, que ela vem para romper
esse passado, ela vem com esse espírito. A Constituição de 88 é isso. Ela vem com o espírito. O judiciário tem um determinado papel para cumprir neste Brasil que nós queremos. O Brasil que nós queremos é esse que está escrito aqui neste documento. E o judiciário que nós queremos é que ele garanta o que nós queremos que seja feito do Brasil. Então, nós queremos um judiciário que tenha como patamar a dignidade humana. Nós queremos que seja a erradicação da pobreza, uma série de coisas e de direitos que estão estabelecidos e fortalecidos na Constituição de 88. É isso que se espera do judiciário desde 88. Mas aí existem essas contradições e essas tensões que vêm de toda a sua história, que começa ali muito atrás, até os dias de hoje. Então, é nesse embate que é necessário, sobretudo agora, a gente realmente começar a pensar nessa nova construção. O papel do judiciário, em alguns momentos, tem sido mesmo de garantir direitos, que é o que deve ser. E em todas as esferas, na esfera penal, na esfera dos direitos econômicos, sociais. E aí a gente tem até alguns bons exemplos. Quem é de São Paulo aqui, ou talvez quem não seja, deve ter visto pelos noticiários, que os estudantes fizeram uma grande movimentação no ano passado, aqui em São Paulo, porque existia uma política estadual de reduzir vagas, reduzir educação em síntese. Essa é mais ou menos assim o projeto. Vamos reduzir a educação, tirando escolas, tirando vagas, enfim. Os estudantes fizeram uma grande manifestação através de ocupação nas escolas, etc. E tal. E naquele momento, teve um momento que foi o judiciário que acabou garantindo aquela movimentação dos estudantes. Teve decisões outras, mas efetivamente teve um determinado momento, no começo, que o juiz falou: o que eles estão fazendo não tem nada a ver com questão de propriedade, de posse, tem a ver com direito de manifestação, de luta pela educação, e, portanto, não há que se retirar os alunos da escola. Isso acabou fortalecendo, inclusive, a luta, inclusive não permitindo a entrada da polícia para retirar os estudantes do local. Então, assim, nós vivemos essa contradição. Essa contradição, ela existe. E esse espaço, ainda que seja tradicionalmente não voltado para o interesse da maioria, ele é um espaço que tem que ser disputado, sim. Ele é um espaço que é nosso também. Não é um espaço dos outros, é o nosso espaço, é o espaço do povo, o judiciário. O judiciário só pode agir pelo interesse do povo. É o que está na Constituição. A nossa subordinação, nossa, que eu digo juízes, nós temos uma subordinação, sim, mas a única subordinação que a gente tem é com o povo. Essa é a única. E quando eu falo povo, eu não estou falando de... Eu estou falando de Constituição, quando eu falo povo, porque, para mim, o que o povo quer é o que está na Constituição. E é muito triste constatar, nesses tempos recentes, que essas interpretações do que seja o povo tenham sido tão elásticas. Então, por exemplo, vamos dizer agora um pouco mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu, não faz muito tempo, sobre a questão do trânsito em julgado, que significa, porque acho que não é todo mundo que é do direito, né? Então, que significa que é o momento que a pessoa poderá ser presa em razão de uma condenação criminal. O Supremo Tribunal Federal deu uma decisão, retrocedeu, que é alguma coisa que a gente não admite em termos de direitos humanos, não se admite retrocesso. E, para piorar a situação, alguns ministros, salvo engano, foram 2, disseram que eles tinham que ouvir o eco das ruas. Foi alguma coisa assim. Isso é da maior gravidade, um ministro do Supremo Tribunal Federal dizer que eco das ruas para fundamentar uma decisão. O que é eco das ruas? É quem faz mais barulho, quem bate panela, quem vai na porta do Supremo? O que é eco das ruas? É uma pesquisa de opinião feita por algum jornal? Não. Isso não pode ser razão de decidir de nenhum juiz. O que diz o povo é o que está na Constituição. Se o povo quiser alguma outra coisa, tem que mudar a Constituição. Não dá para ser diferente.
Bem, eu coloquei isso para dizer que nós temos um espaço de disputa, que esse espaço de disputa é difícil, por todas as questões que foram colocadas, tanto pela Nívia como pelo Frigo. Nós temos dificuldade de acesso à justiça, nós temos dificuldade de atuar nesse campo, porque ele é um campo super desgastante, para ser assim bem claro. E eu estou pensando assim no litígio estratégico em termos de judiciário mesmo, de processo. É demorado, leva tempo. As pessoas continuam vivendo, as pessoas continuam a ter seu dia a dia. E a violação aconteceu e ela se repete. Então, é muito difícil fazer parte de um processo. Essa é uma grande dificuldade. A questão do acesso à justiça, em toda a sua infraestrutura, seja em termos internos, a Defensoria Pública, as entidades que advogam, né? O Ministério Público. Por exemplo, estava falando com o Felipe aqui, parece que só são 2 promotores, né, que atuam no Centro de Direitos Humanos da capital. Então, veja, nós precisamos ter infraestrutura em todas as instituições para que isso seja fortalecido, senão nós não vamos ter mecanismo nenhum. Fora isso, uma outra opção, como o Frigo falou, que é a opção do direito regional ou internacional, tudo isso gera muita dificuldade. Agora, nada disso é possível ou vai adiante se não tiver efetivamente um trabalho que não é exatamente o jurídico, que é mais importante que o jurídico. Eu diria até mais importante, porque, se você não tiver ele, você não consegue chegar lá, que é o trabalho de informação, de articulação, de realização, de convencimento, de divulgação. Sem isso, não é possível nenhuma construção. Não adianta eu ter um problema que eu sei que é absolutamente correto que a justiça me atenda, seja o judiciário, seja a Comissão Interamericana, etc. E tal, se eu não tiver um respaldo. O caso Escher, por exemplo, que ele mencionou, das escutas telefônicas. O caso Escher, ele tinha o quê por trás? Tinha todo o suporte de uma vida de muitas pessoas que lutavam lá pela terra. Então, não saiu do nada, não saiu só de uma violação. Teve uma violação, mas tem toda uma história de muitas pessoas que estavam nessa luta. Caso da Maria da Penha, que foi também para a Comissão Interamericana. Quantos anos o movimento feminista aqui no Brasil, o movimento de mulheres, não estava na luta para reconhecimento dos seus direitos? Não foi assim, eu vou lá e acabou, vai vapt-vupt, tudo se resolve. Não se resolve. As coisas não se resolvem razoavelmente no tempo bom no judiciário. As coisas se resolvem em outros espaços. E é esses espaços que a gente precisa se fortalecer. A excessiva demanda, como se o judiciário pudesse resolver todos os nossos problemas, é um equívoco. Eu faço parte de uma associação, que o Jorge mencionou, a Associação Juízes para a Democracia. Lá a gente fala, olha, entrar com processo em última hipótese quando não tiver nenhuma saída, porque a gente sabe que esse é o caminho que não é o melhor para a construção do direito. Só para vocês terem uma ideia, em termos de ação, a gente entrou pouquíssimos casos. A gente entrou como amigos, que é uma figura relativamente nova, né, no nosso direito. No caso da lei de anistia, tinha um processo no STF, a gente entrou nesse processo, já existia o processo, a gente só entrou como amigos. A gente entrou como amigos também no caso da Defensoria de Santa Catarina, também no STF, como amigos. Nós temos poucos casos que a gente ingressa em processo. E justamente porque a gente tem que começar a pensar que as nossas soluções não estão no judiciário, as soluções têm que estar nas outras lutas, mas nós não podemos descartar o judiciário como um espaço nosso. Acho que são 2 coisas importantes. Não jogar as nossas fichas nesse poder, que tem que ter o mesmo compromisso dos demais
seja perante a ordem internacional, seja internamente, tem a obrigação de respeitar, proteger, satisfazer os direitos, mas as nossas lutas têm que ter um outro foco de prioridade. Uma outra coisa que eu vou completar, eu já fico agoniado quando começam a me mostrar a papeleta, já vou terminar, é que a gente tem que pensar nessa questão dos direitos humanos, porque causa muita frustração, porque a gente vê que é tão injusto, né? As coisas acontecem, são tão injustas, é tão claro, né? que não é possível que isso esteja acontecendo. Mas a idade vai chegando, né? O tempo vai passando, a gente vai aprendendo que realmente está certa aquela frase que diz que direitos humanos não nascem nem de uma vez e nem de uma vez por todas. Isso é uma construção que cada um faz no seu dia a dia. Em cada luta pequena que a gente coloca, um esforço que seja, a gente está fazendo essa construção. Talvez a gente não enxergue naquele momento aquele resultado. Caso Escher, de novo. Naquele momento, a situação dramática era outra, mas serviu para uma construção. A construção em disputa foi colocado na lei, faz parte do nosso ordenamento jurídico. Mas nós temos juízes que estão desrespeitando essa lei. Nós vimos recentemente que, enfim, foi dada a divulgação a uma interceptação que absolutamente não poderia ter sido feita sob qualquer argumento jurídico. Isso todo mundo sabe, não precisa fazer direito, não precisa fazer nada. É proibido, não pode divulgar, não divulga, se divulga é crime, como disse a promotora. Então, não existe dúvida em relação a isso. As violações ainda acontecem, mas a gente quer um outro judiciário. E aí eu vou só fechar a história com... Só vou fechar lembrando uma frase que está sendo muito dita por esses tempos, há juízes em Berlim. Vocês ouviram essa frase? Todo mundo sabe da história? Não. Então, rapidinho, vou contar. O rei da Prússia, ele tinha um castelo maravilhoso ali perto dos arredores de Berlim. Um baita de um castelo, etc. e tal. Só que ele queria mais, ele queria uma área de lazer um pouco maior, não sei se era uma piscina, quadra de tênis, o que seja que ele quisesse construir, mas ele queria mais. Só que ali do lado tinha um moleiro que estava lá há muitas gerações e ele estava lá, trabalhando, vivendo, enfim. Aí o rei da Prússia chega falando, olha, eu quero essa tua área, então você sai, porque eu preciso aumentar aqui a área do meu castelo, enfim. Aí ele falou, não tenho interesse, muito obrigada, eu vou continuar aqui, isso foi do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, e meus filhos também trabalham aqui comigo, enfim, eu não quero sair, não, muito obrigada, passar bem. Aí ele falou, não, olha, você não está entendendo, eu sou o rei da Prússia aqui, não é assim, você não está entendendo bem, né? Aí ele fala, e aí ele responde com toda a autoridade que carrega um povo, há juízes em Berlim, querendo dizer que, no caso de ter justiça, haveria juízes que iriam verificar que ele estava com o direito e com a justiça. Então, eu espero que a gente tenha juízes no Brasil.